Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal, mas já vai se cadastrando na 1xBet para preparar sua fezinha, dá para apostar também em NBA e várias outras competições. Só não esquece de, na hora de cadastrar e fazer seu depósito, utilizar o código para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Colocando na tela as 4 finais mais importantes do domingo. Tem Bahia e Vitória, vou de empate. Tem também Flamengo e Nova Iguaçu. O Fla já venceu por 3-0 na ida e vai vencer de novo. No confronto entre Cruzeiro e Atlético, estou imaginando um empate. Tem ainda Palmeiras e Santos, vou de vitória do Palmeiras. Quero falar agora sobre o São Paulo, que estuda a contratação de reforços. O Tricolor havia decidido que não contrataria ninguém nessa janela de 1º a 19 de abril. Só que, depois das 3 lesões sérias de atletas na última quinta-feira, Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato, vai haver uma nova reunião da diretoria do São Paulo junto da comissão técnica nessa segunda-feira para debater o que fazer. São Paulo sabe que não vai ter o Rafinha, o Lucas Moura é o caso menos grave, 1 mês no mínimo de ausência. O Rafinha e o Wellington Rato não voltam antes de 2 meses, o caso do Wellington Rato é o mais grave, pode chegar até 6 meses se houver a necessidade de uma intervenção cirúrgica no tornozelo. Então, diante desse cenário, os dirigentes do São Paulo e os membros da comissão técnica vão debater para discutir se vale a pena ou não buscar reforços. Se não for contratar até 19 de abril, o São Paulo teria como alternativas a promoção de atletas da base ou resgatar jogadores que foram emprestados. Esses serão os tópicos, os temas da reunião. Só é importante lembrar que em caso de contratações de atletas, São Paulo poderá contar com esses jogadores na Copa do Brasil e no Brasileiro, mas não na Libertadores da América, fase de grupos. Já teve sua janela de inscrições encerrada. Eventuais reforços do São Paulo nessa janela poderiam atuar na Libertadores apenas na fase de mata-mata. A próxima janela de transferências no futebol brasileiro reabre apenas em 10 de julho. Bora falar agora sobre o São Paulo. Sábado segue ruim, como foi ao longo desde a última quinta-feira, quando o Tricolor perdeu para o Tajeres. Além da derrota por 2-1, nesse sábado ficamos conhecendo o período de recuperação dos 3 atletas machucados. O Lucas Moura para por pelo menos 1 mês, uma lesão muscular, a mesma lesão que já havia afastado dos campos por boa parte dessa temporada. É o caso menos grave dos 3 atletas que saíram contundidos ainda no primeiro tempo do jogo contra o Tajeres. A segunda lesão do Rafinha, que sofreu uma fratura na fíbula esquerda. O lance é meio bobo, ele erra a saída de bola, é obrigado a se recuperar, e aí na hora que ele vai travar o adversário, ele acaba fraturando a fíbula. 60 a 90 dias de recuperação. O caso mais grave é do Wellington Rato, o último a deixar o gramado. Já nos acréscimos do primeiro tempo, ele teve um trauma e um entorse no tornozelo esquerdo. O tratamento inicial será conservador e vai demandar no mínimo 60 dias, mas existe o risco desse tratamento conservador não dar certo. E aí haveria a necessidade de uma intervenção cirúrgica com tempo de recuperação de 4 a 6 meses, o que faria com que o Rato perdesse toda a fase de grupos da Libertadores e uma boa parte do Campeonato Brasileiro. Thiago Carpini tem o apoio quase que na totalidade do elenco, do grupo de jogadores do São Paulo Futebol Clube. Ele tem um vestiário 100% fechado com seu trabalho e com a sua continuidade. Até mesmo o Lucas Moura falou na última entrevista após o jogo contra o Tajeres que esse externo, essa pressão toda é muito mais criada pela imprensa do que pelo elenco. Quem conhece de fato o Thiago Carpini e vê os treinos dele, atesta que ele é um bom treinador, então ele tem o grupo na mão, ele tem um grupo fechado com ele, eles não querem a saída de Carpini, isso é um ponto muito importante. A gente sabe, por exemplo, vocês vão lembrar que o Ceni, por exemplo, lá atrás, ele perdeu muito mais o grupo do que a torcida e a diretoria, e aí ficou mais difícil a continuidade. Então o Thiago Carpini tem uma situação que o grupo fecha muito com ele, gosta muito dele. Isso posto, ele tem uma pressão enorme todos os dias do lado externo, que é a torcida, e agora passa a ser em partes da diretoria do São Paulo Futebol Clube também. Trouxe a informação ontem que eu ouvi de pessoas dentro do São Paulo Futebol Clube que o Thiago Carpini não é mais um 100%, não é mais uma unanimidade internamente para a sequência de seu trabalho, e o jogo de quarta-feira vai ser um bom pêndulo para isso. Ele tem que não apenas ganhar, como desempenhar melhor o time do São Paulo Futebol Clube, que vem tendo desempenhos abaixo, passou aos trancos e barrancos contra o Ituano no Paulistão, caiu para o Novo Horizontino posteriormente, então assim, não é uma
situação fácil em desempenho. Eles querem não só ver bola na rede, mas também desempenho do São Paulo no jogo de quarta-feira contra o Cobressal. E eu falei também que, assim, pra mim é um jogo que chega em ótima hora pro Thiago Carpini, porque é um jogo muito tranquilo, né? O São Paulo tem que fazer muita força, né? Pra falar, assim, bem franco, pra não ganhar do Cobressal, porque é um time muito fraco, é o mais fraco de seu grupo e tende a ganhar. E aí pode ser a sobrevida que ele precisava para provar o seu trabalho. Mas ele vai ter que ter muito chão ainda e desempenho, que é o principal. Se o time não desempenhar melhor, é difícil pensar em continuidade de seu trabalho. Mas o fato é que internamente existem dúvidas em relação à validade do trabalho do Thiago Carpini sob o comando do São Paulo. Então ele não é mais um cara unânime internamente, isso é um ponto que é importante de ser tratado aqui também. Então é que essa etapa do ano é turbulenta para o São Paulo de Thiago Carpini, não tá nada fácil. É um ano que ele começa muito embalado, vencendo em Itaquera, vencendo a Supercopa diante do Palmeiras, e agora as coisas param de fluir, para de dar certo o trabalho de Carpini diante do São Paulo. Afinal, em abril, o saldo de Thiago Carpini é positivo ou negativo? Esse foi meu questionamento ao técnico na entrevista coletiva na Argentina, em Córdoba, depois, claro, de Tajeres 2, São Paulo 1. Confiram aí então a resposta que me deu o Carpini sobre esse questionamento. Seu trabalho até aqui em abril é um saldo mais positivo ou mais negativo? Boa noite, Carpini. O ano começa muito embalado, é claro, ganha a Supercopa do Brasil, quebra o tabu, mas a partir de um dado momento não vem mais o resultado, né? A bola para de entrar e o saldo passa a ser não tão positivo. Em abril, em saldo de trabalho, para você é um saldo positivo em geral ou tem mais pontos negativos do que positivos no seu trabalho até aqui? Eu acho que qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo, há controvérsias e opiniões. Eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e principalmente o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo. Isso para mim é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novo Horizontino, isso é passado, isso é história para contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos, mas dentro das dificuldades que nós tivemos, o jogo de hoje foi um saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos, a competitividade desses atletas, a busca até o último minuto pelo gol de empate, poderia ter acontecido por duas situações, né? Mais uma com o Luciano e uma cabeçada, se não me engano, Diego Costa, onde o goleiro do Tajeres fez uma grande defesa. Então a gente sabia da dificuldade que era enfrentar uma equipe que vem bem no seu campeonato local aqui, né? Vice-segundo lugar da competição, e agora é virar a página, é seguir trabalhando, coisas boas nós fizemos, alguns erros, né, nós precisamos seguir melhorando, ajustando, e agora quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver um clima de Libertadores. O torcedor de São Paulo espera muito por esse momento e nós também, e o futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota, quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Encerramos então com o técnico Carpini, com o atacante Luciano. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa, perfeitamente. Tá então a resposta de Thiago Carpini em relação à dúvida que eu fiz, né, lá na Argentina, depois da derrota para o Tajeres. Essa resposta, ela teve bastante replies também, né, muita gente comentando as aspas de Carpini, mas fiz essa pergunta ao técnico do São Paulo então. Fato é que é uma corda bamba, ele vai ter que mostrar desempenho e resultado e se provar, porque é uma situação muito turbulenta, é um técnico que está em xeque no São Paulo e vai ter que de fato mostrar trabalho, mostrar que o time está fluindo, está dando certo, senão caso contrário é difícil pensar em continuidade de Thiago Carpini no São Paulo.